pessoal, no vídeo de hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas referente ao vídeo anterior, que tinha o seguinte tema: regime de casamento, qual a melhor? Chegaram aqui durante essa semana várias dúvidas por e-mail, por WhatsApp e também por comentários sobre qual o melhor regime e o que pode acontecer em cada um deles. Nós separamos aqui duas dúvidas importantes que foram as mais corriqueiras, as mais comuns, que eu acho que pode ser a sua dúvida também. Vamos lá? O primeiro é do Ricardo Almeida. Ele diz o seguinte: vou me casar no regime de separação de bens. Devo fazer o pacto antenupcial? Sim, Ricardo, você deve fazer. Esse documento é uma exigência legal justamente para que você possa complementar o regime que está regulamentado na lei e dizer claramente através de uma escritura pública quais são os bens que você tenha na hora de casar, como que vai se dar a partilha em caso de divórcio e como vai se dar a partilha em caso de eventual falecimento de um dos cônjuges. A legislação obriga que se faça então esse documento chamado pacto ante, não é ante não, o contrário, é ante, de anterior, nupcial, de núpcias. Então é um pacto antes do casamento, justamente para que você possa regulamentar isso de maneira clara, objetiva e pública. Esse documento é feito através de uma escritura, que é registrada então no cartório de registro civil, onde você vai casar, e depois levado ao conhecimento também no cartório de registro de imóveis, onde eventualmente você tem algum patrimônio imobiliário. Isso tudo para quê? Para dar publicidade para os terceiros de como que vai funcionar o seu regime de casamento e não ter qualquer dúvida em caso de divórcio ou em caso de falecimento. Então é muito importante e é obrigatório que, se você não for casar no regime comum, que é o regime legal chamado comunhão parcial de bens, e for então casar na separação de bens, você faça esse pacto antenupcial. Tá certo? Ficou claro? Vamos à nossa segunda dúvida, pessoal. É da Patrícia Vieira. Estou casado no regime de comunhão parcial e meu pai quer me doar uma fazenda. O meu marido tem direito? Ô Patrícia, essa sua dúvida é muito comum. Por quê? Porque o regime de casamento que você está escolhendo, que é o comunhão parcial, é realmente o mais comum entre todos os outros possíveis previstos no Código Civil. E também essa dúvida de receber bens de herança também é a dúvida de várias outras pessoas. O que acontece nesse regime? Nesse regime, o que é bem seu antes do casamento continua sendo seu, bem individual. O que vocês vierem a adquirir em conjunto com o esforço dos dois cônjuges passa a ser de vocês, bem comum do casal. Só que mesmo depois do casamento, se você receber bens de herança ou bens de doação, que são então bens que você está adquirindo sem fazer qualquer esforço seu e muito menos do seu marido ou esposo, ou seja, do seu cônjuge, esses bens, mesmo sendo após o casamento, continuam sendo considerados bens individuais. E sendo individuais, o seu marido não tem direito sobre esse bem. Então, em caso de eventual divórcio, você estando casada em comunhão parcial e tendo recebido a sua fazenda do seu pai como herança ou até mesmo de doação em vida, o seu marido, no caso do divórcio, não vai ter direito a 50% desse bem. Tá certo? Agora, quero te passar uma dica muito importante que o pessoal esquece. No caso de divórcio, ele não tem participação nesse bem que continua sendo seu, somente seu, individual. Mas e se você falecer? No caso de falecimento, aí sim o seu marido, mesmo estando casado no regime de comunhão parcial, ele passa a ser seu herdeiro. E aí ele passa a ter direito a uma parte dessa fazenda, desse bem, junto com seus filhos, junto com seus pais ou até mesmo sozinho. O seu marido é considerado um herdeiro que a gente chama necessário e por isso, em caso de falecimento, ele tem direito ao seu bem individual, mesmo que esse bem tenha sido doação ou herança do seu pai. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. Se tiver qualquer dúvida, mande aqui para o canal, tá bom?
Importante, lembre-se sempre, eu não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Um abraço, obrigado.